Doutora, eu fui diagnosticada com uma perda óssea moderada e eu quero saber como que eu faço o tratamento disso. Eu preciso extrair realmente meu dente? Eu não consigo manter ele de jeito nenhum? Olá, para quem é novo aqui, meu nome é Daniele Salles, eu sou dentista e sócia da Clínica Lera aqui em Brasília e quero falar então com vocês agora sobre o tratamento dessa perda óssea ao redor do dente. Vamos lá? Gente, para quem não sabe, eu tenho feito atendimento em São Paulo também. Minha clínica fica em Brasília, mas eu faço atendimento em São Paulo. Eu vou para lá uma vez por mês, a cada 15 dias. Então, se você tem interesse em ser consultado em São Paulo comigo, tcharam, entre em contato com a gente. Na descrição do vídeo tem todos os nossos contatos. Tem o Facebook, tem o Instagram, tem o nosso site, tem o nosso WhatsApp, todas as nossas redes sociais, tá bom? Não tem desculpa para não conseguir falar com a gente. Mas então vamos falar sobre a perda óssea moderada, né? E até severa e até leve, por que não? Vamos falar de tudo. Mas para você entender, né? O que é a perda óssea? Então, tem pacientes, na nossa boca a gente tem milhões de bactérias, tá? Mais bactérias do que o nosso intestino, então a nossa boca ela é extremamente contaminada. E tem pacientes que têm mais bactérias, que são as bactérias que causam a cárie. Tem pacientes que têm mais bactérias, que são as bactérias que causam doença periodontal, por exemplo. Tem pacientes que a doença periodontal é a perda óssea, né? E tem pacientes que têm um equilíbrio entre essas e não tem nenhuma coisa nem a outra, tá? Então, tem ambientes que são mais propícios a ter uma perda óssea grave e severa, né, ou moderada, que são, por exemplo, pacientes que têm doença periodontal, que são, por exemplo, pacientes que têm diabetes não controlada, tá? Então, a gente sabe que a diabetes atrapalha muito na circulação das extremidades, então a circulação sanguínea ali na gengiva, na estrutura óssea ao redor do dente também fica prejudicada, então é mais difícil de chegar células protetoras, células da nossa imunidade que podem destruir as bactérias que causam ali a perda óssea, então com isso é mais fácil perder o osso ao redor do dente ali. Outra coisa, o cigarro. Então, paciente fumante também pela mesma coisa, atrapalha muito a circulação de células ali e com essa diminuição de células da imunidade, as bactérias conseguem se desenvolver com mais facilidade e acaba ajudando a ter essa perda óssea, tá? E outra coisa é a má higienização, né? Então, pacientes que não conseguem higienizar bem, a bactéria consegue ali ficar por mais tempo naquela região e causar um estrago maior. Mas tá, já falamos um pouco sobre isso. Eu já tenho a perda óssea, independente agora do que eu fiz de errado, se eu não fiz de errado, se foi alguma doença minha, se é porque eu fumo, se não é porque, enfim. Eu tenho a perda óssea e ela está moderada e foi indicado para eu remover o meu dente. Eu preciso realmente extrair esse dente? Gente, vai depender muito de como que está esse dente na sua boca, se você vai conseguir fazer uma boa higienização dele a longo prazo ou não e de qual é o dente. Por exemplo, a gente tem vários grupos de dentes. Os dentes anteriores, são esses dentes da frente, e laterais, eles têm uma ou duas raízes. Os premolares, eles têm duas raízes. E os dentes de trás, que são os molares, os superiores são 3 raízes e os inferiores são 2 raízes. Se você tem uma perda óssea, tá, que envolva a furca, o que a gente chama de furca, o que é furca? É a união entre uma raiz ou outra. Então, esse triângulozinho de osso aqui, ó, se você perdeu o osso e agora ficou exposta a essa região da furca, geralmente a gente indica a extração do dente. Por quê? Porque você não vai conseguir higienizar ali. É muito difícil você entrar ali com uma escova interdental, mesmo que seja com irrigador oral, com qualquer artifício ali, para conseguir higienizar bem, manter sem bactéria aquela região e parar a doença periodontal. A perda óssea é uma doença, tá? Doença periodontal. Peri, ao redor, odonto do dente. Então, é uma doença ao redor do dente. As estruturas que suportam, que seguram esse dente. Então, a perda óssea é algo progressivo. Se você consegue manter a higiene, consegue melhorar sua diabetes, se o caso for diabetes, para de fumar, consegue melhorar as condições da sua boca, para diminuir a quantidade de bactérias e deixar uma gengiva mais saudável, um tecido mais saudável, aquela doença pode parar ali. Eu não consigo fazer enxerto ósseo ao redor do dente para você ganhar de volta o osso que foi perdido. Infelizmente, a gente não consegue fazer isso, tá? Mas eu consigo sim estabilizar a doença para você não continuar perdendo o osso. Então, se você tem uma doença
periodontal, se você tem uma perda óssea moderada, tá? O seu dente está com mobilidade, mas você foi no periodontista, que é quem trata isso. O periodontista fez raspagem ali daquela região, da raiz, ao redor de toda a raiz, para tirar a placa bacteriana, para deixar aquela raiz bem lisinha, para ficar mais fácil de ser higienizada. Por que a raiz? Porque agora que você perdeu o osso, a sua raiz começou a ficar exposta na boca. E você tem que limpar ela, porque ela é mais fácil de se aderir uma placa bacteriana, para se aderir bactéria, do que o esmalte do dente que foi feito para ficar exposto na boca. Então, o tratamento periodontal é justamente para o periodontista conseguir, ou pelo menos tentar, deixar a sua raiz mais fácil de ser higienizada e você conseguir manter essa higiene ali ao redor dessa raiz para parar de perder tecido ali ao redor do dente. Então, você indo no periodontista, e vai depender de cada caso, o periodontista vai te avaliar. Às vezes eles pedem para voltar a cada 2 meses, às vezes a cada 3 meses, às vezes a cada 4 meses, às vezes a cada 6 meses, tá? Mas se você faz esse tratamento direitinho, vai melhorar a inflamação ao redor dessa raiz, a mobilidade que tinha do dente, né? O dente que estava mole vai enrijecer ali na boca e você vai conseguir manter esse dente por mais tempo. Você vai conseguir estabilizar a doença. Agora, se for numa região que você não está conseguindo higienizar, tá? Não dá para você ficar indo no dentista todo dia para ele limpar para você. E às vezes, como eu falei na FURCA, por exemplo, é muito difícil de limpar, tá? A gente opta por extrair porque não vai conseguir controlar a doença ali. Ah, mas eu não posso, às vezes, tentar controlar a doença. Sim, pode, tá? Tem alguns pacientes que eu vejo que têm lesão de FURCA e que conseguem manter a higiene ali e vão certinho no periodontista naquele prazo, naquele tempo que o periodontista pediu e mantém esse dente por muito tempo, tá? Então, muito vai depender dos seus cuidados e do tanto que você está disposto a cuidar desse dente para manter ele na boca. Mas uma perda óssea moderada não significa indicação de extração em 100% dos casos, não. Você pode sim estabilizar essa perda óssea e manter esse dente por muito tempo na sua boca. Depende muito de você, de um bom tratamento com um bom periodontista, tá? E essa manutenção do tratamento periódico que o periodontista vai te indicar, tá bom? Eu espero ter respondido as suas dúvidas. Se tem alguma sugestão de vídeo, coloca nos comentários aqui pra gente, tá? Vai ser um prazer. Esse vídeo foi uma sugestão de uma pessoa que segue a gente, que vê os nossos vídeos, então vai ser um prazer tirar sua dúvida gravando o vídeo pra você. Eu vejo você na próxima. Tchau, tchau.